Você já refletiu sobre como um jovem considerado excêntrico se torna uma das figuras mais importantes do cristianismo primitivo? Pense em alguém que, apesar de não ser um orador eloquente e não possuir riqueza ou influência política, foi escolhido para uma missão que redefiniria a história da fé. Vamos falar sobre Timóteo, um discípulo que iniciou sua jornada desde muito jovem e tornou-se o braço direito do apóstolo Paulo. Mas o que realmente fez Timóteo se destacar, em meio a tantos outros, o que conquistou a confiança de um dos apóstolos mais renomados da Bíblia, que teve um papel crucial no início da igreja. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de fé e coragem, enquanto exploramos cada aspecto da vida de Timóteo, desde sua infância até sua influência duradoura no cristianismo. Se você é um amante de histórias bíblicas que inspiram e ensinam e está em busca de novos aprendizados, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para não perder conteúdos como este. Agora imagine como a sua perspectiva pode ser transformada por esta narrativa. Timóteo cresceu em uma encruzilhada cultural. De um lado, a vibrante cultura grega, que apreciava filosofias e crenças que exaltavam a razão humana. Do outro, o sólido fundamento judaico, baseado em leis e ensinamentos sagrados. Nesse cenário contrastante, Timóteo nasceu em Listra, uma cidade da região da Licaônia, onde a filosofia grega tinha forte influência. Seu pai era grego, o que significava que ele estava imerso em tradições e crenças que divergiam dos ensinamentos judaicos. No entanto, sua mãe Eunice e sua avó Lois eram judias devotas, que desde cedo o ensinaram sobre as Escrituras, moldando seu caráter e sua fé de maneira profunda. Diferente de muitos jovens de sua geração que se deixariam levar pelos prazeres efêmeros, Timóteo desenvolveu um genuíno compromisso com a palavra. Sua maturidade espiritual rapidamente chamou a atenção de todos ao seu redor, que percebiam que ele não era apenas mais um garoto da cidade. Ele era alguém especial, alguém que Deus estava preparando para um grande propósito. Apesar das influências opostas em sua vida, Timóteo manteve seu coração voltado para as coisas de Deus, demonstrando desde cedo uma sede extraordinária pelo conhecimento das Escrituras. Não apenas absorveu o que sua mãe e avó lhe ensinavam, mas também se esforçou para aplicar esses ensinamentos em sua vida. Ainda que a influência grega apresentasse tentações e desafios filosóficos, ele se manteve firme, sem perceber que estava sendo moldado para uma missão grandiosa. Essa fé, que foi cuidadosamente plantada em seu coração desde a infância, logo o colocaria na trajetória de um dos apóstolos mais icônicos da história, Paulo de Tarso. Imagine que sua vida, que até então seguia um curso comum, de repente se transforma completamente. Um encontro inesperado o coloca em uma encruzilhada, levando-o a uma escolha que poderá mudar seu destino para sempre. Isso foi exatamente o que aconteceu com Timóteo quando cruzou caminhos com Paulo. Este encontro não foi apenas um simples acaso entre um jovem discípulo e um apóstolo experiente, mas sim o marco inicial de uma jornada repleta de desafios inimagináveis e de uma vocação que ele nunca poderia ter previsto. A chegada de Paulo a Listra já era significativa, pois ele havia vivenciado uma das mais impressionantes experiências de ministério durante sua primeira visita, na qual foi apedrejado e dado como morto, mas surpreendentemente se levantou para continuar sua missão. Ao retornar em sua segunda viagem missionária, ele encontrou um jovem que já era conhecido entre os cristãos locais devido à sua reputação, elogiado por sua dedicação e caráter firme, além de sua fidelidade às Escrituras. Logo, Paulo percebeu que Timóteo não era um garoto qualquer. Ele via nele qualidades excepcionais que o tornavam o discípulo ideal para as missões. Timóteo era comprometido, possuía um vasto conhecimento das Escrituras e, mais importante, tinha um coração disposto a aprender. Então, Paulo fez um convite que mudaria o curso de sua vida para sempre. Acompanhá-lo na missão de propagar o Evangelho entre as nações. Aceitar essa proposta desafiadora significava deixar para trás sua cidade, tudo o que conhecia e enfrentar o desconhecido, uma tarefa que exigia coragem. No entanto,
Movido pela fé e pela certeza de que Deus estava guiando seus passos, Timóteo não hesitou. Antes de partir, ele ainda tinha uma questão delicada a resolver. Apesar de sua mãe ser judia e seu pai grego, Timóteo não havia sido circuncidado. Para evitar qualquer resistência dos judeus durante a pregação do Evangelho, Paulo decidiu que Timóteo deveria ser circuncidado. Ele aceitou essa decisão com uma disposição admirável, demonstrando sua vontade de se adaptar e de não deixar que barreiras culturais atrapalhassem a propagação da mensagem de Cristo. Essa foi uma das primeiras evidências de sua maturidade espiritual e da sua disposição em fazer sacrifícios pelo reino de Deus. O que ele não sabia era que essa escolha mudaria sua vida para sempre. Ao lado de Paulo, Timóteo enfrentaria perseguições, desafios e testes que colocariam sua fé à prova de maneiras que ele nunca imaginou. Contudo, ele também seria testemunha de milagres, participaria do crescimento da igreja e se tornaria um dos líderes mais proeminentes do cristianismo. Sua jornada ao lado de Paulo não era simplesmente uma honra, mas uma convocação a um caminho repleto de perigos, onde a rejeição, a perseguição e até mesmo a morte eram constantes. O jovem discípulo, que até então conhecia a fé dentro do ambiente acolhedor de sua família, agora teria que vivenciá-la em um mundo real, enfrentando dificuldades intensas e aprendendo a lidar com o verdadeiro significado de carregar o Evangelho a todos os povos. Mas será que ele estava realmente preparado para o que estava por vir? Desde os primeiros passos ao lado de Paulo e Silas, Timóteo começou a perceber que a missão não seria simples. O grupo viajou por várias cidades, fortalecendo igrejas e pregando a palavra, mas nem todos estavam dispostos a ouvir. Em algumas regiões foram bem recebidos, enquanto em outras enfrentaram resistência e hostilidade. Timóteo, testemunhando a perseguição que Paulo e seus companheiros enfrentavam, sendo presos e maltratados por causa do Evangelho, em vez de desanimar, fortaleceu sua fé. Ele compreendeu que servir a Deus significava estar disposto a sofrer pelo reino. Uma das grandes lições que aprendeu durante essa viagem foi a importância da obediência e da perseverança. Frequentemente, os planos do grupo precisavam ser ajustados conforme o Espírito Santo guiava suas ações. Em um momento extraordinário, Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda. Imediatamente, entenderam que Deus os estava chamando para ali e prontamente mudaram o curso de sua jornada para seguir essa nova missão. Timóteo aprendeu que a obra de Deus não se atém aos planos humanos, mas está enraizada na vontade divina. Além dos desafios físicos e emocionais, Timóteo também precisava crescer espiritualmente. Paulo não o conduziu apenas em missões, mas o instruiu constantemente, ensinando-o a pregar, aconselhar e liderar, preparando-o para um futuro onde precisaria tomar decisões cruciais por conta própria. O jovem discípulo não era apenas um seguidor passivo, mas alguém que estava sendo moldado para assumir responsabilidades. A cada nova cidade que visitavam, cada desafio superado, sua fé e determinação eram testadas. E mesmo diante das adversidades, ele persistiu, ciente de que não estava ali por mero acaso. Deus o havia chamado para uma missão com um propósito bem maior do que quaisquer dificuldades que pudesse enfrentar. A cada passo, ele se tornava mais forte, mais sábio e mais apto para desempenhar um papel importante na igreja primitiva. Com o passar do tempo, Timóteo já não era mais um jovem aprendiz, mas um trabalhador experiente, em quem Paulo depositava grande confiança para gerenciar as novas igrejas que estavam sendo estabelecidas. Cada missão que realizavam, cada cidade que visitavam e cada obstáculo superado moldavam não apenas sua fé, mas também seu caráter. À medida que a igreja crescia, surgiam novos desafios. As comunidades cristãs precisavam de líderes fortes e preparados para ensinar a sã doutrina e manter a unidade entre os irmãos. Timóteo estava prestes a assumir responsabilidades ainda maiores do que aquelas que nunca havia imaginado. A confiança de Paulo em Timóteo se manifestou em várias ocasiões, onde o apóstolo o enviava para tratar de assuntos delicados nas igrejas. Ele não apenas acompanhou Paulo, mas também foi designado para missões específicas
encorajando e fortalecendo os irmãos na fé. Em sua carta aos Coríntios, Paulo chega a afirmar que Timóteo era seu filho amado e fiel no Senhor, alguém que ensinaria os mesmos princípios às igrejas que ele próprio pregava. Isso demonstra o nível de maturidade espiritual que Timóteo havia alcançado. Porém, com essa responsabilidade vieram desafios. Governar as igrejas não era uma tarefa simples. O cristianismo estava em rápida expansão, mas enfrentava perseguições e conflitos constantes. Muitos falsos mestres tentaram infiltrar-se nas comunidades cristãs, introduzindo doutrinas enganadoras que ameaçavam a pureza da fé. A responsabilidade de proteger a verdade do Evangelho recaía sobre líderes como Timóteo, que precisavam ser vigilantes e firmes. Em diversas cartas que enviou, Paulo orientou Timóteo sobre como enfrentar essas dificuldades. Ele instruiu o jovem a combater heresias, a corrigir aqueles que se desviavam da verdadeira fé e a manter a igreja focada no ensinamento autêntico de Cristo. Imagine a pressão que isso significava para Timóteo. Apesar de sua juventude, alguns podiam questionar sua autoridade, mas Paulo o encorajou a permanecer firme e não se deixar intimidar pela dúvida dos outros. Como líder, Timóteo teve que navegar por waters tumultuadas, mantendo a integridade da mensagem de Cristo em tempos desafiadores. Cada ferida que sofreu, cada crítica que enfrentou e cada momento de dúvida que experimentou contribuíram para seu crescimento espiritual. Ele não apenas aprendeu a ser um defensor da fé, mas também um amigo e conselheiro para muitos. Sua capacidade de se relacionar com os outros, de ouvir e de levar adiante a mensagem de amor e esperança, ajudou a construir comunidades robustas e unidas. Além disso, Timóteo teve a missão de lidar com as peculiaridades e as necessidades específicas de cada igreja. Em algumas, ele teve que confrontar práticas que estavam se afastando do ensinamento original, enquanto em outras, precisou reforçar a unidade em meio a divisões internas. Foi um período que exigiu não apenas coragem, mas também uma sabedoria excepcional. Ao enfrentar esses desafios, Timóteo se tornava cada vez mais um líder respeitado, cujas decisões moldariam o futuro da igreja primitiva. No entanto, o caminho de Timóteo não era isento de conflitos. Assim como Paulo tivera suas lutas, Timóteo também enfrentou momentos de grande pressão e dúvida. Mas mesmo nos momentos mais desafiadores, quando o desânimo ameaçava seu espírito, ele sempre se lembrava da fé que o havia guiado em sua jornada desde a infância. Ele entendia que essa fé não apenas iluminava seu caminho, mas também era uma responsabilidade que ele carregava por todos aqueles a quem liderava. Timóteo se tornou um exemplo brilhante de liderança cristã. Suas experiências o moldaram não só como um defensor do Evangelho, mas como um homem de Deus, que sabia a importância de servir com humildade e dedicação. Ele estava ciente de que cada desafio que enfrentava não apenas disciplinava seu espírito, mas também o preparava para um futuro onde teria um papel essencial na continuidade da missão apostólica. Conforme o cristianismo crescia e se expandia, a história de Timóteo passa a representar a perseverança e a fé de um jovem que se tornou um pilar da comunidade cristã. Ele não era apenas um seguidor. Ele havia se tornado um dos principais líderes da sua época, realizando seu papel com compromisso, integridade e amor. Sua vida é um testemunho poderoso de que, independentemente da origem ou das circunstâncias, qualquer um pode ser chamado a desempenhar um papel relevante e transformador na história da fé. Portanto, a jornada de Timóteo é uma fonte de inspiração para todos nós. Hoje, somos chamados a considerar nossa própria fé e como podemos ser usados por Deus de maneiras que nunca imaginamos. Ao refletir sobre a vida de Timóteo, somos lembrados de que as barreiras culturais, as tradições familiares e as dúvidas pessoais não precisam nos impedir de responder ao chamado divino. Assim como ele, cada um de nós pode ser moldado para um propósito maior, onde seremos habilitados a levar adiante a mensagem de amor e esperança que o Evangelho proporciona. Timóteo tinha a responsabilidade de ser um exemplo para os fiéis, refletindo nas áreas da palavra,
conduta, amor, fé, espírito e pureza. Ele não apenas proclamou a mensagem do Evangelho, mas viveu de acordo com a sua dedicação e lealdade. Esses princípios fizeram dele um verdadeiro líder, respeitado e amado por seus irmãos. Se você está muito interessado na história dele e deseja descobrir mais sobre personagens notáveis da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui, oferecemos conteúdos que fortalecem sua fé e ajudam em seu crescimento espiritual. Deixe seu like para que essa mensagem alcance um público ainda maior. Agora vamos dar continuidade à incrível trajetória de Timóteo. Ser um líder pode ser um desafio monumental. E imagine como foi para ele comandar uma igreja em tempos em que ser cristão significava arriscar a própria vida. Essa foi a realidade que Timóteo enfrentou sob a mentoria de Paulo, que sabia que a perseguição aos cristãos era crescente. As comunidades precisavam de pastores firmes, capazes de manter os irmãos e irmãs firmes na fé. E foi nesse cenário crítico que Timóteo se tornou o responsável por uma das igrejas mais influentes do cristianismo primitivo. A igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade estratégica, um vibrante centro comercial, cultural e religioso, onde diferentes crenças se entrelaçavam. O Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, atraía milhares de visitantes e seus adoradores eram notoriamente hostis ao cristianismo. No meio dessa adversidade, Timóteo enfrentou um grande desafio ao tentar manter a igreja forte diante de tanta oposição. Sabendo que seu discípulo precisaria de estímulo e orientação, Paulo escreveu cartas repletas de conselhos valiosos, que hoje conhecemos como 1ª e 2ª Timóteo. Nelas, o apóstolo lembrava a Timóteo de sua missão, instando-o a se manter firme, mesmo diante das dificuldades, e a não deixar que sua juventude fosse um impedimento. Paulo estava claro: a autoridade espiritual não provenha da idade, mas do firme compromisso com a palavra de Deus. Os desafios que se apresentavam a Timóteo eram imensos. Ele lidou com perseguições, falsas doutrinas e até com a desmotivação que surgia dentro da própria igreja. Muitos cristãos se mostravam amedrontados diante das ameaças do Império Romano. Mas Timóteo não tinha a opção de recuar. Seu papel exigia coragem e uma resiliência notável. Ele precisava exortar, ensinar e fortalecer os irmãos na fé. Sua missão não se limitava a liderar. Ele era chamado a ser um exemplo vivo do Evangelho, demonstrando que seguir a Cristo vale todos os sacrifícios. Se essa narrativa tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que edificam sua fé. Retomemos a incrível jornada de Timóteo, enquanto descobrimos como ele enfrentou os maiores desafios que a vida lhe impôs. Nos dias de Timóteo, os líderes não só deviam ensinar e orientar, mas também estar na linha de frente da perseguição. O Império Romano via o cristianismo como uma crescente ameaça, e os seguidores de Cristo estavam continuamente perseguidos, aprisionados, e muitos até perderam a vida por sua fé. A responsabilidade da igreja de Éfeso não estava isenta desses perigos. Na verdade, tornaram-se um dos principais alvos da ira dos inimigos do Evangelho. As dificuldades que Timóteo encontrou não se limitavam ao exterior. Havia desvio da verdadeira fé dentro da igreja. Alguns líderes começaram a ensinar doutrinas falsas, misturando o cristianismo com crenças pagãs, o que enfraquecia os novos convertidos e gerava confusão. Diante da ameaça da perseguição e do abandono, Timóteo precisava unir a congregação e mantê-la firme, na verdade, mesmo quando a oposição parecia avassaladora. Foi nesse contexto que Paulo, já preso em Roma e esperando pela sua execução, escreveu uma segunda carta para Timóteo. Nela, sentimos a urgência e a emoção do apóstolo que sabia que seus dias estavam contados. Paulo incentivou Timóteo a não ter vergonha do Evangelho, a continuar a pregar a verdade e a suportar o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Ele declarou: "Eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé", mostrando que, apesar das adversidades, todos eram chamados a permanecer fiéis. Imagine o efeito que essas palavras de Paulo tiveram sobre Timóteo, seu mentor, que,
havia sido uma luz orientadora em sua vida, agora enfrentando sua própria morte por pregar a mensagem de Cristo. O jovem pastor estava ciente de que poderia ter um destino semelhante, mas isso não o desanimou. Em vez disso, serviu como um poderoso incentivo para que ele continuasse com ainda mais determinação. Ele sentiu o chamado de Deus em seu coração e nada, nem mesmo a ameaça da morte, poderia forçá-lo a abandonar sua missão. Se essa história te inspirou até aqui, lembre-se de se inscrever no canal e deixar seu like. Sua interação é crucial para que possamos seguir compartilhando histórias e ensinamentos que fortalecem a fé de todos. Agora, vamos juntos para os últimos capítulos da emocionante jornada de Timóteo. Com o passar dos anos, Timóteo continuou a desempenhar um papel vital na igreja de Éfeso. No entanto, era evidente que sua jornada estava se aproximando de um ponto decisivo. Em momentos de reflexão, ele percebeu que sua vida, assim como a de Paulo, não seria avaliada apenas pelos desafios que enfrentou, mas também pelo impacto positivo que teve nas vidas ao seu redor. Ele entendia que não estava apenas construindo uma igreja, mas uma rede de discípulos que se dedicariam a espalhar a mensagem de Cristo. O legado que deixaria se tornaria uma semente que germinaria em muitos corações. Timóteo tornou-se um exemplo para todos, e sua coragem ao encarar a perseguição, aliada às suas decisões firmes diante das dificuldades, demonstrou que a verdadeira liderança cristã envolve um compromisso profundo com o Evangelho. Ele aprendeu que mesmo nas horas de fraqueza, Deus era sua força, e que a fé tinha o poder de mover montanhas. Essa certeza guiou suas ações e decisões diárias, e nunca hesitou em compartilhar essa mensagem de esperança com aqueles que o cercavam. A luta pela fé se intensificou, e os cristãos enfrentaram um período de grande opressão. Timóteo agora se mostrava um líder maduro, sábio e resiliente. Ele não apenas enfrentava adversidades externas, mas também os desafios que surgiam dentro da igreja. Sua vida e liderança se tornaram uma fonte de inspiração para todos ao seu redor, provando que, mesmo em meio à dor e incertezas, a luz do Evangelho poderia brilhar mais intensamente. A jornada de Timóteo é um testemunho poderoso de que, ao longo de nossas vidas, enfrentaremos desafios e provações, mas também teremos a oportunidade de impactar positivamente a vida dos outros. Sua história não representa apenas uma biografia de obstáculos vencidos, é um legado duradouro de fé, coragem e liderança. A vida de Timóteo não acabou. Ela continua a inspirar e transformar corações até os dias de hoje. Se essa viagem de fé e coragem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Sua interação é vital para que possamos continuar fornecendo histórias e ensinamentos inspiradores que reforçam nossa fé. Agradecemos por se juntar a nós nesta incrível história de Timóteo e esperamos encontrá-lo em nossas próximas aventuras bíblicas.